Fala pessoal, aqui é o Felipe Loures e nesse vídeo eu quero te passar uma técnica que pode mudar a sua vida e que eu aprendi com esse livro aqui, ó, Quem Pensa Enriquece. Para eu te falar a respeito dessa técnica, eu queria te contar um pouquinho sobre esse livro aqui. Ele foi escrito por esse cara aqui chamado Napoleon Hill, no início do século passado. E o Napoleon Hill era um jovem adolescente, jornalista, que foi convidado por um dos caras mais ricos do mundo na época, que era o Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie contratou o Napoleon Hill para estudar por que ele obtinha tanto sucesso na vida dele, porque tudo que ele fazia dava certo e ele ganhava muito dinheiro e outras pessoas não. Então o Napoleon Hill aceitou essa oferta de trabalho e ele passou por 25 anos pesquisando pessoas, conversando com todo mundo que ele podia, de todas as áreas. E aí, nesses 25 anos, ele entrevistou 16 mil pessoas. E dessas 16 mil pessoas, ele tirou 1000 pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente naquilo que elas faziam. E dessas 1000, ele separou 500 que, além de ser bem-sucedido financeiramente, eram bem-sucedidos também em todas as outras áreas da vida. Ou seja, tinham boa saúde, tinham um bom relacionamento familiar, tinham um bom relacionamento amoroso, todas as áreas da pessoa estava tudo ok. Então ele pegou essas 500 pessoas e escreveu um livro, que é As Leis do Triunfo. E depois das Leis do Triunfo veio esse aqui, que é Quem Pensa Enriquece, que acabou se tornando mais famoso do que As Leis do Triunfo. Basicamente, ele tem todas as coisas que tem no livro As Leis do Triunfo. E uma dessas características que eu quero te passar aqui hoje é a característica do pensar com exatidão. O que é exatamente isso? Porque quando você pega esse título aqui, Quem Pensa Enriquece, muita gente tende a interpretar isso de forma errada, que é achar que é você simplesmente sentar lá e ficar pensando na vida e o dinheiro vai cair no seu colo. E não é bem isso que acontece, a gente sabe disso, né? Você precisa de trabalhar, você precisa de ir atrás, fazer o que for necessário para você conseguir alguma coisa. Acaba que a palavra enriquece acaba trazendo para a gente uma ideia de financeiro, mas isso é aplicável para qualquer coisa na sua vida. Qualquer uma das características, qualquer uma das leis que ele traz aqui nesse livro, tanto nesse quanto na Lei do Triunfo, serve para qualquer área da sua vida, para você ser bem sucedido no que quer que você queira. Então, uma dessas coisas, que é o que eu quero te falar aqui, é o pensar com exatidão. Muita gente confunde pensar com ter pensamentos. São coisas diferentes. Pensamento a gente tem aí em torno de 60 mil, 70, 80 mil pensamentos por dia. E estudos na neurociência já mostraram que 80, 90% desses pensamentos são repetidos. Ou seja, a mesma coisa que você está pensando hoje, você pensou ontem, a maioria das coisas. E aí essa questão do pensar com exatidão, que ele coloca como uma característica importante desses caras que eram bem-sucedidos, é a ideia de você se fazer as perguntas certas e tirar um tempo, sozinho de preferência, para você responder essas perguntas e pensar uma resposta para chegar num denominador comum que seja uma saída para a sua dificuldade, que seja uma saída para você resolver as suas dificuldades, os seus problemas. Vou te dar um exemplo. Uma pergunta que não ajuda muita coisa, você atingir seus resultados financeiros, por exemplo. Você se perguntar o seguinte: por que eu não ganho dinheiro na fisioterapia? Por que eu não ganho mais dinheiro na fisioterapia? Quando você se faz essa pergunta, quais são as respostas que normalmente vêm? Porque eu não tenho conhecimento suficiente, porque eu sou um merda ainda, porque eu não conheço as pessoas certas, porque a fisioterapia não é valorizada, porque XYZ. Vai vir um monte de respostas, mas nenhuma delas vão te ajudar. Elas só vão te levar a uma interpretação daquela pergunta, que está baseada naquilo que você acredita, nas suas crenças e etc. Então esse tipo de pergunta não vai te levar a uma solução. Como que você poderia fazer uma pergunta baseando nesse mesmo contexto que te ajudaria mais nesse processo para você, por exemplo, ganhar mais dinheiro? Então você poderia, por exemplo, se perguntar assim: como que eu posso ganhar mais dinheiro na fisioterapia? Percebe como já gera uma mudança
Porque agora você começa a pensar que existe uma possibilidade. Como eu posso ganhar mais dinheiro na fisioterapia? Você só precisa descobrir o como. Que você vai ganhar já é certo. Tem um pressuposto nessa frase. Então você já começa a direcionar o seu cérebro para as respostas que podem te ajudar de fato. Só que isso vai exigir um trabalho mental. O Henry Ford, que tem uma frase que dizia que o trabalho mais difícil que existe é o trabalho de pensar. E é por isso que a maioria das pessoas o evita. É mais ou menos assim a frase do Henry Ford, que foi o criador lá dos carros lá da Ford. Então, quando você faz uma pergunta, como eu posso ganhar mais dinheiro na fisioterapia, você direciona melhor o seu cérebro. Porém, você pode aprofundar um pouco melhor essa pergunta, descer numa camada mais profunda. Quanto mais você vai descendo, mais específico você vai sendo nas suas perguntas, mais trabalho mental você vai ter que ter para responder essas perguntas. Porém, as respostas serão muito mais facilitadoras para a sua vida. Então, por exemplo, nesse que a gente está falando aqui, você pode se perguntar o seguinte: ao invés de ser como eu posso ganhar mais dinheiro na fisioterapia, você pode se perguntar o seguinte: como eu posso dobrar o meu salário na fisioterapia? Tá vendo? Você já ficou um pouco mais específico, já desceu um pouco mais. Você vai ter que ter um trabalho maior. Ou então você pode descer um pouco mais e se perguntar o seguinte: como eu posso dobrar o meu salário na fisioterapia sem aumentar o meu número de pacientes e sem investir mais dinheiro? Percebe agora como que fica bem melhor para o seu cérebro direcionar isso? Como você pode dobrar o seu ganho, seus ganhos financeiros, ao mesmo tempo que você não aumenta o número de pacientes, você mantém, e ao mesmo tempo que você não tem que investir mais nada. Percebe que para você achar essa resposta, você vai ter que entrar num nível de pensamento muito mais profundo do que simplesmente ficar se perguntando por que eu não ganho mais dinheiro na fisioterapia? E isso é uma característica desses caras bem-sucedidos, que eles tiram um tempo, uma vez por semana pelo menos, para pensar em cima de uma dificuldade que eles têm. Então o que eu aconselho você a fazer também é tirar um dia na sua semana, aí, 10 minutos, 30 minutos, um dia na semana, colocar no papel a dificuldade, a pergunta que você quer, especifique essa pergunta o máximo que você puder e fique ali durante aquele tempo buscando respostas no seu cérebro, buscando formas de resolver aquela situação. Você vai pensar na solução do seu problema e não simplesmente o porquê daquilo que está acontecendo. Então você vai direcionar o seu cérebro quando você diz o como e especifica a pergunta o máximo que você puder. E aí ele vai começar a buscar essas respostas. Vai te dar um cansaço mental muito grande, que é normal de acontecer. Porém, quando você tiver a lista das respostas que vão aparecer na sua cabeça, você vai ter muito mais chances de ter resolvido a sua questão. Beleza? Então essa é uma característica, é um dos princípios do sucesso que o Napoleon Hill identificou nesse livro dele, Quem Pensa Enriquece, nas Leis do Triunfo. Espero que essa ideia tenha te ajudado de alguma forma e eu quero te convidar agora também a você baixar o meu e-book As 5 Estratégias do Coaching que podem te ajudar a ganhar mais dinheiro na fisioterapia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube. É só você clicar lá, colocar o seu nome e o seu e-mail que eu envio para você gratuitamente o e-book e o audiobook também, caso você prefira ouvir ao invés de ler. Se inscreva no meu canal do YouTube aqui também, deixe o seu curtir se você gostou desse vídeo e compartilhe com as pessoas que você achar que possam se beneficiar desse conteúdo também, beleza? Um grande abraço e nos vemos em breve. Valeu!